Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Avelino Ferreira e eu sou professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Ministério Cairóis. Uma igreja bíblica, uma igreja baseada na Palavra de Deus, que ama você e tem como missão primária espalhar a Palavra de Deus. Hoje, infelizmente, nós tivemos um pequeno problema no som no momento da transmissão da nossa escola bíblica, lição de hoje, dia 13 de dezembro, seria a 11ª lição. E eu estou aqui justamente para repormos essa aula, porque é fundamental que nós sempre aprendamos a palavra do Senhor. Se nós amamos o nosso Deus, se nós queremos ter comunhão com o nosso Deus, nós temos que entender a palavra do nosso Deus. Então, eu convido você a pegar agora a sua lição. Nós estudamos pelas lições da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nós estamos estudando o 4º trimestre do ano de 2020. Estamos falando sobre o livro de Jó. Se você perdeu alguma aula, eu te convido a acessar o nosso site, adcairos.com/ebd, e lá você vai ter a lista de todas as aulas, desde a primeira até esta aula que nós estamos ministrando aqui. E também, se caso você queira, tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/adcairos. Lá nós temos as playlists e onde você pode encontrar não só a EBD desse trimestre, como a EBD do trimestre passado, além da lição dos jovens que foi dada pelo pastor Ednei Farnella. Vai lá, acessa, é sempre muito bom aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nós estamos na lição de número 11, que tem como título A Teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Essa aula ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. O segundo, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E o terceiro e último, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. O nosso texto áureo está lá em Jó 36, versículo 15. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática dessa lição é: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. A nossa leitura bíblica em classe ela é dividida em 5 capítulos, ou melhor, 5 passagens do livro de Jó: 32, 33, 34 e 36. Vamos lê-la, que é sempre muito importante que a gente faça essa leitura bíblica em classe antes de começarmos a nossa aula, porque ela dá o tom, ela dá o tema que será discutido na nossa aula. Diz assim a palavra do nosso Deus, lá em Jó 32, a partir do versículo 1. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo a seus próprios olhos. Nós já estudamos nas lições anteriores quem eram esses 3 homens. Eram os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Aqui nesse momento eles cessaram de falar, eles pararam de falar e Jó também parou de falar. E acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. E esse ponto é um ponto muito importante que a gente tem que atentar. Por que Eliú não falou antes? Esse versículo 4 aqui de Jó 32 diz o porquê. Esperou para falar, porquanto tinham os 3 amigos e mais Jó mais idade do que ele. A gente já vai voltar a falar sobre esse assunto. Jó 33, 1-4 diz assim: Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu
paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 34. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom e justo. Porque o Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Jó 34, 6. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Jó 36, 1 diz: prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. O ponto central da nossa lição é: o sofrimento deve ser visto sob o aspecto pedagógico. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação sobre o livro de Jó, o que lemos nas 10 primeiras lições até aqui. Recapitulando, nós sabemos que a Bíblia é dividida em duas partes principais. Nós temos o livro do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. O livro de Jó está no Antigo Testamento. Para ser mais específico, existe uma outra classificação que é feita dentro dos livros da Bíblia. Nós temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos os livros poéticos, e é justamente na categoria poético ou livros sapienciais onde se encontra o livro de Jó. Ele é o primeiro livro poético. Além desse, nós temos os livros históricos e também os livros proféticos. Um ponto interessante, toda vez que estudamos um livro poético, é que nós não podemos fazer uma interpretação pura e simples do que ali está escrito. Como você escuta uma música ou até mesmo uma poesia, muitas das coisas que o autor vai utilizar têm um sentido figurado muito mais do que o sentido explícito que ali está. Então este é um ponto importantíssimo toda vez que a gente vai examinar um livro poético na Bíblia. Agora eu vou falar especificamente da história de Jó. Né? Vocês lembram de quem era Jó? No início, quando a gente pegou lá em Jó, capítulo 1, dizia, olha, Jó era um homem íntegro e justo. Era um homem rico, o homem mais rico de Uz, o mais rico do Oriente, na verdade. Ele era da região de Uz. E ele era bem sucedido financeiramente, ele tinha uma família também muito bem sucedida, ele tinha os negócios dele, ele tinha amigos, ele tinha ali uma certa, como é que eu posso dizer assim? Um certo prestígio naquele lugar que ele vivia. Mas ali aparece o inimigo das nossas almas. Nós estudamos, deve estar aparecendo no card aqui em cima, justamente, se não me engano, foi a 2ª ou 3ª lição, onde nós falamos sobre Satanás. É um momento onde Satanás aparece e ali, na verdade, Satanás, com a permissão de Deus, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, veja esta aula, com a permissão de Deus, vai lá e toca nas coisas de Jó. Primeiro tirando tudo que Jó tinha, todos os prestígios, sucesso financeiro, tudo que ele tinha, inclusive os filhos dele também morreram. E no capítulo 2, Satanás volta a atacar Jó e ele perde também a sua própria saúde. Também, ainda no capítulo 2, a gente tem uma frase enigmática, também foi muito bem explicada pelos professores Renan e Camila, quando falaram sobre a mulher de Jó, né? Aquela famosa frase que ela falou, amaldiçoa Deus e morre. Ou, né, a gente viu ali, há divergências
teológicas na tradução, ela pode ter dito abençoa a Deus e morre. Mas, no final das contas, o que ela quer dizer, Jó, acabou a sua carreira. Desiste, porque já era. E Jó, já muito triste, chegam amigos, na verdade, de Jó, para tentar consolar. Né? Esses amigos de Jó, a gente já estudou em lições passadas, ele faz Bildade e Zofar, cada um tinha a sua teologia. O problema é que eles chegaram ali para consolar, mais uma vez a gente já comentou sobre isso, cheio de boas intenções, mas uma péssima execução. E naquilo ali, eles começaram a acusar Jó. Né? Como se Jó está sofrendo, é um sinal de que ele é um pecador. Claro, todos nós somos pecadores, mas a acusação que esses três amigos de Jó fazem é que ele era um pecador costumaz, ele não era alguém que era digno de perdão. Ele tinha realmente cometido pecados cruelíssimos e por isso o sofrimento dele ele estava pagando pelo aquilo que ele tinha feito. Na verdade, nós lemos muito bem, lá nos primeiros capítulos de Jó, que ele não tinha feito absolutamente nada. Tudo aconteceu através de Satanás com a permissão de Deus. E esses amigos de Jó vão por quase 30 capítulos, lembrando que Satanás atacou Jó apenas em 2 capítulos. Durante quase 30 capítulos, nós temos os amigos de Jó atacando Jó, condenando Jó, falando que ele é um pecador e Jó tentando se defender. A gente, só relembrando aqui como é que eram as questões das teologias de cada um dos amigos, ele dizia, se você pecou, então você vai sofrer. A lei da semeadura, aquilo que você planta é exatamente aquilo que você vai colher. Então, se Jó estava em sofrimento, isso era um sinal de que ele era um pecador. Bildade também vai falar, olha, se você sofreu é porque há pecado oculto em você. Há algo que você não nos diz, mas que Deus sabe e é por isso que você está sofrendo. E Zofar vai dizer para ele, olha, se você fosse justo, você não estaria passando por tribulação. Se há tribulação na sua vida, é um sinal de que você não é um homem justo, Jó. E essa acusação são dos 3 amigos. Mas havia um quarto homem ali, um quarto amigo, um amigo mais jovem, e é justamente sobre ele que falaremos nesta lição. Havia Eliú, e Eliú vai trazer uma nova teologia, né? Uma nova perspectiva sobre o sofrimento de Jó, que é justamente essa que aparece aqui. O sofrimento é uma correção divina, é um momento de aprendizado. Mas talvez algo que seja intrigante, porque diz que Eliú estava irado no momento que ele começou a falar. Mas se ele estava irado, por que ele não falou antes? Por que Eliú ficou lá escutando os amigos atacarem Jó e ficou na dele? Para a gente entender isso, é fundamental que a gente não pense como nós somos hoje. Nós temos que pensar como era a sociedade naquela época. O livro de Jó estima-se que tenha sido escrito muito antes da época mosaica, muito antes da lei. Então, a sociedade que eles viviam, a sociedade patriarcal. E numa sociedade patriarcal, quem é que manda? Justamente o pai. O pai é o detentor de todo o poder dentro da casa. A gente sabe que na história de Jó, no período da história de Jó, a sociedade da época era patriarcal, extremamente rígida. Quem mandava na casa era o homem, era o marido. E talvez o mais interessante é que o segundo que mais mandava na casa era o primeiro homem na linha de sucessão. Ou seja, quando o pai morresse, ia ser o filho primogênito, né? Aquele que ia herdar na verdade, não seria necessariamente filho primogênito, porque se o filho primogênito fosse mulher, na verdade passa por ela, e quem mandaria seria o primeiro homem na linha de sucessória do pai dele. Esta era
a filosofia, esta era a forma como a sociedade vivia. E é claro que se isso valia para dentro da família, também valeria para fora da família. Se ele faz Bildad, Zofar e Jó, eles eram mais velhos, então eles falariam primeiro, eles teriam direito a falar. E Eliú, por ser mais moço, ele tinha que ficar calado, escutando os mais velhos falarem. Esta era a sociedade que vivia na época. Um ponto importante é que talvez ali, né, Jó pode ser até mais velho do que os amigos dele, mas com certeza a gente sabe que ele era mais velho que Bildad, e Bildad mais velho do que Zofar, porque é justamente a ordem que é respeitada durante todo o livro de Jó, enquanto os amigos estão ali acusando Jó. E Eliú deveria ter um buraco ali de idade muito grande, né? Como, sei lá, se os amigos de Jó tivessem ali em torno dos 50, 60, e Eliú devia ter seus 20 e poucos, né? Claro que isso não é bíblico, isso não está escrito lá na Bíblia, mas porque ele não participa da conversa inicial. Ele só entra quando todos cessaram de falar. Ou seja, quando todos os quatro, Jó e os outros 3 amigos, pararam de falar, foi o momento que Eliú pôde levantar o bracinho e falar: agora eu vou falar. E Eliú, ele assume, percebe os erros desses amigos que eles estão cometendo na teologia deles, e vai assumir uma posição muito dura, uma posição muito rígida, que talvez para os padrões da época podia chocar um pouco. Lembra? Se você vê aqui também, nós na quarta-feira falamos sobre o filho pródigo. E para a sociedade da época, o filho pródigo é um absurdo, né? Porque se você lembra bem da história, o filho mais moço, né, aquele que mandaria menos na casa, chega para o pai dele e fala: eu quero minha herança. Isso, para os padrões da época e para a sociedade oriental, é inimaginável o que esse filho pródigo fez, né? E aqui, Eliú também vai assumir uma posição muito arriscada, porque vai falar contra os amigos de Jó, contra as pessoas que, para as posições da época, deveriam ser as mais sábias, aquelas que trazem a informação. Lembrando, se a gente está falando da época patriarcal, ainda não existia nem a Bíblia escrita. E Eliú vai chegar para os amigos de Jó e falar: olha, a teologia de sofrimento só para pecadores está errada. E não só para os amigos de Jó. Eliú também vai assumir uma posição, digamos assim, contrária a Jó, ou pelo menos não favorável ao que Jó pensava. Ele vai dizer para Jó que não há garantia de que justos não terão sofrimentos. Deus educa através da provação, e Deus é soberano e não é obrigado a nos dar absolutamente nada. Vamos agora para o tópico 1, o sofrimento como forma de revelar Deus. E o subtópico 1, Deus é soberano. Diz assim a palavra lá em Jó 33:12. Nisto não tem razão. Eu te respondo porque Deus é maior do que o homem. Deus é muito maior do que o homem. A gente sempre pensa assim, vamos pensar numa coisa que seja realmente gigantesca, né? Você teria como andar, né, ou passear por todas as cidades do mundo, não é todos os países do mundo, mas todas as cidades do mundo, né? Você pensa que o nosso mundo é uma coisa imensa, certo? Se a gente olha para o nosso planeta, a gente fala: meu Deus, e Deus criou cada coisinha que tem, cada pixel que existe no mundo foi criado pelo nosso Senhor, nosso Deus. A gente pensa: nossa, Deus é realmente incrível porque Ele criou isso tudo. Mas quando você compara o nosso planeta a outros planetas do nosso sistema solar, você vai ver que o nosso planeta, que a gente acha imenso, gigantesco, não é nada comparado com outros planetas. Por exemplo, Júpiter e Netuno, que são os dois maiores que aparecem nessa tela, são imensos, são absolutamente gigantescos. A Terra é esse pontinho aí, apontado pela seta azul. Mas não é só isso, porque quando você pensa que Deus criou todos os planetas, e a gente está falando aqui apenas da Via Láctea,
Olha o tamanho do Sol comparado aos nossos planetas. O planeta Terra é aquele pontinho pequenininho que está aparecendo ali, sendo apontado pela seta azul. E Deus criou tudo isso. E não é só isso. Quando a gente vai ver o nosso universo maior, né, quando a gente explora além da Via Láctea, aquele Sol que era algo imenso para a gente, agora é apenas esse pontinho. Tá em inglês ali, our sun, né, por acaso embaixo está escrito Sol. É apenas aquele pontinho comparado com outros planetas, outras estrelas muito maiores, como é o caso de Aldebaran, Betelgeuse, Antares e tantas outras. E esse Deus que cuida de mim e de você chama cada uma dessas estrelas pelo nome. Ele criou todo o universo. O nosso Deus, ele é imenso, muito maior daquilo que a gente pode imaginar. Como o nosso pastor Ednei costuma dizer, Deus é um absurdo, tão grande que a gente não consegue compreendê-lo em sua plenitude. Por isso, a gente sempre reforça, não há absolutamente nenhuma base bíblica para a teologia da prosperidade. Que é o quê? É aquela teologia que diz que eu determino, eu mando, eu faço, eu dou ordem em Deus e Deus vai retribuir com aquilo que eu quero. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Não podemos nós dar ordem naquele que pode todas as coisas. Eu gosto de trazer a comparação, né? É como se o poste estivesse fazendo xixi no cachorro. Isso não é possível. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele faz aquilo que ele bem quer e aquilo que ele bem entende. Se ele quer curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. Se ele quiser te abençoar financeiramente, ele abençoa. Se ele quiser tirar todas as suas posses, ele tira. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E não há absolutamente nada que nós, criaturas, nós, formados do barro, possamos falar para Deus, me dá isso, me dá aquilo. Ele não é o nosso mordomo que vai sair dando aquilo que a gente pede. Mas ele é, acima de tudo, misericordioso e nos dá aquilo que nós precisamos. Ponto importante, Deus é onipotente. Eu trago aqui a leitura de Salmos 62, 11, que diz o seguinte: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Você pode ser o político, você pode ser a pessoa que tem algum status, você pode ter riqueza, você pode ter sua família bem-sucedida, você pode ter filhos, filhas, todos bem encaminhados, mas você não tem poder. Como eu já falei antes, o poder pertence a Deus. Ele faz aquilo que ele bem deseja e aquilo que ele bem quer. Isaías 43:13 vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu era, Deus falando. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Se Deus agir, quem pode impedir? E é por isso que é muito bom ter um Deus amoroso e misericordioso conosco. Porque se ele agir com o amor dele e a misericórdia em prol das nossas causas, em prol da nossa vida, quem impedirá? Não há absolutamente ninguém que possa impedir o nosso Deus. Adentrando agora no segundo subtópico do nosso primeiro tópico. Aqui vai falar sobre o orgulho do homem privam de ouvir Deus. É importante a gente ressaltar que nesse momento Eliú está falando com Jó. Jó, Deus continua falando contigo. Talvez você não esteja o escutando. E a leitura está lá em Jó 33, do versículo 13 ao 16. Diz assim: por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, lhes abre
os ouvidos e lhes sela a sua instrução. Que Eliú está falando para Jó é o seguinte: Jó, Deus continua falando conosco. Seja através de instrução direta ou de noite, quando você dorme, ele vai te dar um sonho, ele vai estar respondendo você. Talvez o grande problema que nós temos quando nós estamos enfrentando a nossa provação é não saber aguardar a palavra de Deus. E além de nós não sabermos aguardar a palavra de Deus, nós temos um outro grande e terrível problema. Nós não queremos a resposta de Deus. Nós queremos que Deus nos dê a nossa resposta. A resposta que nós queríamos que fosse para nós. Eu brinco sempre como se nós fôssemos crianças. Deus quer nos dar uma resposta, mas quando não é aquela resposta que a gente tanto queria, a gente cruza o bracinho, faz um biquinho e diz: Deus, estou chateado com você. Eu queria aquele emprego. Eu falei que eu queria aquele emprego. Eu queria aquele varão, aquela varoa para casamento. Agora ela está indo casar com outro. Não gostei. Muitas das vezes a gente está muito mais preocupado com aquilo que nós achamos que é bom para nós, e quando Deus nos dá uma resposta negativa, a gente fica chateado com Deus. Nesse ponto, eu gostaria de mostrar um trecho do filme O Todo-Poderoso com Jim Carrey e Morgan Freeman. Infelizmente, pelos detalhes aqui de lei de direitos autorais do YouTube, eu não posso passar para vocês esse filme agora. Ele está aqui embaixo na descrição do vídeo. Por favor, veja, são apenas 4 ou 5 minutinhos, se eu não me engano. Você pode ver. E é um detalhe que eu acho muito legal e muito interessante sobre as características de Deus. Se Deus fosse humano e ele tivesse as decisões humanas. Né? Se você não viu esse filme, se você ainda não pôde assisti-lo, né? Só para contextualizar, Morgan Freeman fazia o papel de Deus e ele chega para o Jim Carrey, que é um cara comum, né? um trabalhador, um ser humano, e resolve atribuir os poderes de Deus ao Jim Carrey, né? Ao personagem do Jim Carrey. E em determinado momento, o Jim Carrey está lá escutando um barulho esquisito, e são justamente as orações das pessoas pelo mundo inteiro que estão indo até ele. E ele tenta ali várias formas de organizar essas orações, né? Porque são muitas e muitas e muitas. Ele responde 1 milhão de orações, mas quando ele termina de responder mais de 1 milhão de orações, já tinham 3 milhões de novas orações ali. Então, o que o Jim Carrey faz é o seguinte: quer saber? Como se fosse ali um grande e-mail, né? Um grande programa de e-mail, ele seleciona todas as orações e diz sim para todas. Sinistro! Agora tá todo mundo feliz. O que acontece na sequência é que começa um caos total, literalmente uma guerra civil no local onde ele mora, porque foram atendidos todos os desejos dos corações de todas as pessoas. Né? Tem até um rapaz chega para ele e começa a quebrar lá uma lotérica, né? Uma casa ali onde seria a Mega Sena ali americana, e fala: poxa, eu ganhei na Mega Sena, só que eu só ganhei $17, porque ele atendeu o desejo das pessoas, e o desejo das pessoas era se tornar milionário, ganhar na loteria, ali na Mega Sena, e milhões de pessoas ganharam ali na Mega Sena, e cada um ficou com uma mixaria ali de $17 que o outro personagem fala com ele, né? E vários desejos sendo atendidos, causou um caos total. Eu acho que isso é uma boa demonstração do que seria se Deus atendesse todos os nossos pedidos exatamente como nós queremos. Um outro ponto importantíssimo que a gente tem que ter sobre Deus é que o silêncio de Deus também é uma resposta. Muitas das vezes a gente quer
uma resposta de Deus agora. A gente não quer aguardar a resposta de Deus, né? Ali, como uma criança mimada, a gente vai fazer biquinho. A gente vai cruzar os bracinhos, porque Deus não está respondendo a resposta que eu quero no momento que eu quero. Mas Deus não trabalha assim. Lembra? O tempo dele é o tempo Kairos, o tempo eterno. Ele continua podendo todas as coisas. E ele vai dar a resposta que ele acha, aquela resposta que ele tem certeza que é a melhor para você no momento que ele achar que deve responder para você. O mais importante que você tem que ter disso tudo é persevere na sua fé. Deus é contigo. Que não esmoreça a sua fé, porque há uma demora na resposta de Deus. É importantíssimo que perseveremos na nossa fé, mesmo sem a resposta de Deus, a oração que nós tanto queremos. Não estou dizendo que não vai doer. Muitas das vezes, essa oração é uma oração que busca que tenhamos, por exemplo, saúde nossa, de um filho, de um pai, de uma mãe. Enquanto não temos de um marido, de uma esposa, enquanto nós não temos a nossa resposta, vai doer sim. Mas persevere e mantenha a sua fé. Gostaria aqui de dar um pequeno pausa na história de Jó e chegarmos ao Novo Testamento. Porque tem uma história ali que também é importantíssima sobre perseverança da fé. É a história da mulher cananeia, a mulher Ciro-Fenícia. A nossa história ela é contada em 2 evangelhos, Mateus e Marcos. Eu vou pegar aqui a versão que está escrita lá em Mateus. Diz assim a palavra do nosso Deus. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, Tiro e Sidom eram as regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Primeiro é que não diz a mulher clamou. A mulher clamava. O que isso quer dizer? Que ela não chegou e falou uma vez só, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, e ficou calada. Ela ia atrás de Jesus. Pensa ali no contexto da época. Jesus caminhando, seus discípulos e apóstolos ali em volta de Jesus, e a multidão ali atrás dele, e veio esta mulher cananeia, essa mulher que não era do povo hebreu, e ficava clamando atrás dele, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. É interessante que essa mulher cananeia, ela tinha conhecimento daquilo que era prometido para o povo hebreu. Porque, primeira coisa, quando ela se chega para Jesus, ela chama ele de Senhor. A segunda parte ele fala filho de Davi. Ou seja, ele sabia que aquele homem que estava ali na frente dela era aquele que havia de vir para Israel, para redimir toda a humanidade do pecado. Como ela teve acesso a isso, nós não sabemos, mas ela aqui se dirige muito francamente. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus ignora ela. Diz aqui a palavra que Jesus não respondeu palavra. Imagina, você está ali com seu filho, com a sua filhinha, né? Porque em Marcos é chamado de filhinha, né? Ou seja, provavelmente uma criança, está horrivelmente endemoniada. Imagina se você está com a sua filha endemoniada ou está com a sua filhinha muito doente. Você chega para o Senhor Jesus e Ele não te dirige palavra. O silêncio do Senhor. Né? Mas nesse silêncio do Senhor, Ele estava provando aquela mulher. Continua a história. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Imagina você ali no lugar daquela mulher. Você está com a sua filha horrivelmente endemoniada. Você
está clamando pelo Senhor Jesus, Jesus nem te deu bola. E ainda tem mais. Os discípulos olham para ela e falam, mestre, manda ela embora, que ela está aqui, ó, atrapalhando, ela está aqui só falando. Manda ela embora. E aqui tem um trecho que muitas das vezes é mal lido, porque parece que Jesus dá uma colher de chá para ela. Como se Jesus falasse, olha, não, deixa ela aí, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas atenção, aquela mulher não era uma ovelha perdida da casa de Israel. Ela era uma mulher cananeia. Ela veio de Canaã. Lembra quando você lê lá em Josué, né, as terras, Moisés, né, já vinha, e lá em Josué, as terras que eles deviam conquistar, justamente Canaã. Né? E a gente vê em Juízes que eles, ao invés de expulsarem, exterminarem o povo como foi a ordem de Deus, eles não fizeram. Eles deixaram alguns cananeus e outros povos ali também morando no lugar. E foi justamente com esses povos que eles se contaminaram, que eles trouxeram outros deuses feitos de metal, de pedra, e começaram a adorar esses outros deuses. Então, essa mulher, com certeza, ela não era de um povo que se enquadrava aqui como ovelha perdida da casa de Israel. O ministério de Jesus durou ali pouco mais de 3 anos, e durante o ministério ele estava ali para o povo de Israel, para os judeus. Não quer dizer que ele não atendeu outros povos. Tem aqui a mulher cananeia, temos também lá o caso da mulher samaritana e alguns outros. Mas o foco, vamos dizer assim, a missão principal de Jesus durante o ministério terreno dele era atender ali a casa de Israel e o povo judeu. Então, agora voltando aqui para a história da mulher, imagina. Primeiro, Jesus fica em silêncio. Segundo, os discípulos, né, as pessoas que estavam ali mais próximas a ele, querem te mandar embora. E terceiro, Jesus fala para você, né, ou pelo menos algo que você consegue escutar, dizendo que realmente ele não está ali por você não. Como é que você estaria se a sua filhinha estivesse nesse caso? Talvez sua fé acabaria, talvez você diria, quer saber? Deixa esse Deus para lá. Mas ela não desistiu. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Seja sincero aí no seu coração. Agora, além de tudo, Jesus vira para você e fala assim, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo a você, cachorrinho. Talvez nesse momento falar, não, aí já é demais. Aí já é demais, dá licença, isso aqui não é pra mim não. Pô, vem aqui, ele me chamou de cachorro, tô indo embora. Mas essa mulher tinha uma fé inabalável. E nessa fé dela, ela usa justamente a frase de Jesus e dali ela parte para sua defesa. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Durante todo esse momento, durante toda essa narrativa dessa história, da mulher cananeia, da mulher cirofenícia, Jesus está provando a fé dela. Ele fica em silêncio. Depois ele dá uma série de respostas que parecem contrárias àquilo que a mulher realmente desejava, que era a cura da sua filhinha. Mas ela permanece na fé. Ela sabe que na frente dela está o Salvador. Ela fala, Senhor, socorre-me. Senhor, eu preciso de você, não tem mais nada. Não tem médico, não tem
os sacerdotes lá cananeus. Não tem nada, é só o Senhor. Só o Senhor pode. Ela usa, olha, eu sei, talvez o Senhor não esteja aqui para o ministério dos cananeus, mas se eu puder pegar um pouco dessas bênçãos, eu já sou satisfeita, porque eu sei que o pouco com o Senhor é muito. E Jesus olha para ela e fala, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. A própria Bíblia diz que desde aquele momento, a filha daquela mulher ficou curada. Lá em Marcos vai dizer que ela estava na cama dela curada. Fato é que a fé daquela mulher, a persistência, a perseverança daquela mulher no Senhor Jesus salvou a filha dela e atendeu o pedido dela. Mantenha a sua fé. Agora já no subtópico 3, falar sobre o mistério da redenção. Jó 33, 17 ao 21 diz assim, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar sua alma da cova e a vida de passar pela espada, também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a vida abomina o pão e sua alma comida apetecível. Sua carne, que se via, agora desaparece, e seus ossos que não viam, agora se descobrem. Há aprendizado na dor. No momento que as coisas vão bem, as nossas orações são rapidinhas, né? A gente, vou orar agora não porque eu estou cansado. Não vou orar agora não porque não está no momento ideal. Mas quando a gente está na dor, quando a coisa aperta, meu amigo, toda hora é hora de orar. Você ora sentado de pé no ônibus, no avião, ajoelhado, você faz coisas incríveis no momento do seu aperto. Porque, de fato, há aprendizado na dor. Muitas vezes, é no momento de dor que virá o nosso relacionamento com Deus. É quando nós iremos realmente nos relacionar com Deus, é quando há dor. Subtópico 1, a justiça de Deus demonstrada. Onde, de alguma forma, Jó ali, durante a sua reclamação, e talvez aqui abrindo um outro grande parênteses, né? A gente fala assim, Jó não murmurou contra Deus. E muitas das vezes a murmuração, ela toma uma conotação no nosso dia a dia um pouco diferente daquilo que é a conotação que está no próprio dicionário. Nós também já vimos uma aula passada essa questão da diferença entre murmuração e a reclamação. A murmuração, basicamente, assim, sendo bem resumido, lá está mais explicado, é uma fofoca. Jó, realmente, em nenhum momento, ele chega e fala mal de Deus. Quer saber? Esse Deus aí não merece nada, esse Deus aí só está me atazanando. Ele jamais fala isso. Mas, se a gente for falar sobre reclamação, sim, Jó reclamou bastante de Deus. Jó achava-se que ele achava que ele não merecia tudo aquilo. Então Eliú vai chegar para ele e falar, olha só, Jó, não é porque você era bonzinho que você vai passar ileso pela vida. E Deus, como Jó deixou entender, não está sendo injusto, porque Deus não pode ser injusto. Nossa leitura aqui, Jó 34:10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, o Todo-Poderoso de cometer injustiça. Deus, ele não comete injustiça. Ele é 100% justo e ele também é infinito. O que isso quer dizer? O fato de ele ser 100% justo, bem claro, ele não comete injustiças. O problema talvez esteja no momento infinito que Deus é. Não é nem que ele existe, é que ele é infinito. E muitas das vezes, nós, meros mortais, temos aqui nesse mundo, nessa vida, um tempo limitado. Então a gente quer a resposta para ontem. E muitas das vezes a falta de resposta de Deus vai soar para nós como uma baita de uma injustiça. Mas puxa vida, eu era tão certinho, eu servia na minha igreja local, eu
ajudava os pobres, eu ajudava a minha família, eu fazia isso, eu fazia aquilo, nunca roubei, nunca matei, pagava meus impostos e mesmo assim isso está acontecendo comigo. Deus é infinito e a nossa natureza finita, onde nós vamos morrer, acaba trazendo para nós um senso de urgência que na verdade existe, mas não é. Ah, mas e se minha vida já estiver chegando ao final e eu ainda não recebi nada aqui nesse mundo? Muito melhor ainda, porque você vai receber lá na eternidade. Você vai viver com o Pai lá no paraíso. Isso é muito, mas muito maior do que qualquer coisa que você poderia conquistar aqui nessa vida, aqui nessa terra. Nós não trabalhamos pelo aquilo que viveremos aqui nessa vida. Nós trabalhamos por aquilo que vamos viver na eternidade. Lembrando sempre, nada que nós façamos será capaz de nos conduzir à salvação. A minha e a sua salvação foi feita por Jesus Cristo lá naquela cruz do Calvário, quando Deus, Criador de todo o universo, veio ao mundo e morreu por mim e por você. Aquela obra que eu faço, que você faz na sua igreja, que você faz na sua comunidade, na sua família, é apenas um sinal de gratidão, que você entende e compreende aquele sacrifício que Jesus fez por você naquela cruz, e você é grato a isso, e por isso você demonstra ali o fruto do Espírito. Mas não quer dizer que essas ações que você faz te conduzam à salvação. Subtópico 2 vai demonstrar o caráter justo de Deus. Vai falar sobre 6 pontos importantes do caráter justo de Deus. Primeiro, ele age com justiça quando retribui o homem o que ele merece. A famosa lei da semeadura, que está melhor explicado lá em Gálatas 6, versículo 7, que diz basicamente que aquilo que você semear é aquilo que você colherá. Então, se você semeia maldade, você vai colher o inferno. Se você, nessa terra, semeia a bondade, você colherá o seu galardão lá no céu. Lembrando que não é aquilo que... eu semeei, eu fui tão bonzinho aqui até os 30 anos, então eu espero que nos próximos, 30, 40 anos, que eu colha, né, toda essa bondade que eu semeei ao longo dos meus primeiros 30 anos. Não necessariamente. Tá? Talvez você passe por algumas provações, né? Sendo mais, quanto mais maduro você se torna, mais provações você tende a passar. Essa é a nossa natureza. Mas aquilo que você planta nessa terra não é para você colher nessa terra. Às vezes você vai ver pessoas muito mais e pessoas ímpias, né, que não dão a mínima para Deus e bem-sucedidas segundo a nossa visão. Mas não quer dizer que lá na eternidade elas vão viver ao lado de Deus. Podem ser condenadas ao inferno e aí vão passar a eternidade no inferno. E olha, se um humano vive 120 anos e é muito, muito tempo, imagina você passar uma eternidade inteira no inferno. Eu, particularmente, prefiro passar a eternidade junto com nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que lá nos Salmos 73, se eu não me engano, Asaf, ele vai comentar, olha, eu vi a prosperidade dos ímpios aqui nessa terra e eu cheguei a bambear. Eu cheguei ali a quase ir para o lado deles. Mas depois eu vi qual era o destino deles. E aí eu retornei ao Senhor. Segundo ponto, Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Deus é criador, não é criatura. Criatura deve ao Criador e Criador não deve absolutamente nada à criatura. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Para Deus, pouco importa se a sua conta bancária é recheada, se você usa relógio Rolex, se o teu carro é do ano, se você tem poder político, se você tem poder empresarial. Isto é irrelevante. Deus nos olha todos iguais. Ele não está preocupado com aquilo que você
está com aquilo que você tem, mas aquilo que você é muito importante. Se você é uma pessoa que crê no Senhor como seu Salvador, você vai ter um tratamento. Se você é uma pessoa que não crê no Senhor como seu único e verdadeiro Salvador, condenação ao inferno. Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. O próprio salmista diz: antes que as palavras cheguem na minha boca, tu já sabes. Então, antes daquilo você demonstrar, né, você botar para fora aquilo que você está pensando, Deus, na sua onisciência, já sabe o que você está pensando. Não adianta esconder absolutamente nada para Deus. Ele é justo para punir os maus. Sem sombra de dúvida, mais uma vez lembrando, não quer dizer que essa punição será nesta vida. Pode ser na vida eterna. Subtópico 3. A defesa da soberania de Deus. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Nós já falamos sobre isso. Aqui Eliú está perguntando para Jó: Jó, você acha realmente que Deus deve recompensar segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus? Eu gostaria aqui de trazer um pequeno alerta, porque é um livro poético. O livro de Jó é um livro poético. E muitas das vezes as pessoas fazem uma leitura equivocada desse livro. Elas olham para Jó e falam assim: puxa vida, que peninha de Jó. Jó tão bem, estava tão certinho, um homem tão correto. Ele não podia passar por essa provação. Mas esse livro está aqui para nos ensinar que realmente o justo ainda vai passar por provações nessa vida. E aí as pessoas olham para a mulher de Jó, né, e falam assim: essa mulher é uma louca. Como é que ela fala para Jó abençoar ou amaldiçoar Deus e morrer? Né? É uma louca. Mas isso também não é verdade. Lembra-se que é a mulher de Jó. Quando Jó perdeu suas posses, ela também perdeu as posses que ela tinha. Quando Jó perdeu seu prestígio, ela também perdeu o prestígio que ela tinha. E talvez a pior parte de todas, quando Jó perdeu os seus filhos, aquela mulher perdeu os filhos dela também. E tem também os amigos de Jó, né? Os primeiros 3, ele faz Bildade e Zofar, eles normalmente aparecem como os vilões da história. E aí, como tem um vilão, né, como a gente gosta, né, tem um vilão, tem que ter um herói, e o herói seria Eliú. Tá? Isso também não é verdade, porque Eliú ele foi muito bom em trazer as questões sobre a soberania de Deus e também sobre a justiça de Deus. A gente pode ver que ele também foi muito bom em discursar ali, olha, mesmo sendo mais jovem, né, ter coragem, né, e muita autoridade para falar sobre a justiça de Deus. Porém, ele também não pode ser um herói, né, segundo a nossa visão de heróis e vilões. Porque, primeiro, mais uma vez, assim como os outros 3 amigos, ele não demonstra empatia por Jó. Se colocar ali nos sapatos de Jó, né, se colocar ali no lugar de Jó, né, ele também vai, né, com a guarda levantada e fala sobre Jó, acreditando que ele também, Jó, né, também está pecando. E segundo, ele não fala sobre a misericórdia e o amor de Deus. A gente nunca pode esquecer que Deus, sem sombra de dúvida, é a justiça. Ele não será injusto jamais, mas nós jamais podemos esquecer que Deus é misericordioso e que Deus também é o amor. A própria palavra de Deus diz, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se Deus não fosse misericordioso, né, se Deus fosse só justo, né, e fosse nos punir pelo pecado que cometemos, talvez a gente já nascesse puf, né, caísse morto, porque somos todos pecadores. Mas graças a Ele, tem a misericórdia dele e que ela se renova a cada manhã. Além de ele ser misericordioso, nós também temos lá um trecho famosíssimo, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é
amor. Veja que texto interessante. Não diz que Deus tem amor, que Deus possui amor. Deus é amor. Está na essência de Deus o amor. Então, Eliú, muito bem, coloca muito bem a questão da justiça de Deus. Mas a gente nunca pode esquecer desses dois pontos. A misericórdia e o amor de Deus caminham junto da justiça. Tópico 3, o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus, o caráter pedagógico do sofrimento. A gente vê na história de Jó que Jó aprende coisas importantíssimas, e é muito bom que essas coisas importantíssimas que são aprendidas na história de Jó tenham sido registradas, porque nós também podemos aprender com ele. A mulher cananeia também tem ali uma história de dor, sofrimento, mas que também aprende coisas importantíssimas com a história dela. E o sofrimento tem um caráter pedagógico. Provérbios 3:12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Eu gosto sempre lá no mundo secular, quando eu estou dando aula, normalmente falando sobre feedbacks, eu sempre lembro de um momento onde eu estava no restaurante com a minha família. Né? Eu tenho 2 filhos, a Mariana e o Miguel, isso tem mais ou menos uns 2 anos, um ano e pouco, né? Não lembro exatamente. E a gente estava lá no restaurante sentado, né? nós 4, comendo. E aí o Miguel, né, que é o mais novinho, devia ter ali um pouco mais de 1 ano, ali 2 anos, passa a mão, pega uma batatinha aí, joga uma batata frita na Mariana. Mariana, antiguidade é posto, ela já está aqui há muito mais tempo do que ele, não se fez de rogada. Passou a mão no prato, pegou uma batatinha aí, puf, bem na testa do Miguel. Miguel, né, mais ali empolgado, catou um monte de batata no prato dele e ele ia se preparar para jogar. Pode parar. Pode parar aí os dois. Bota essas batatinhas aí no prato. O comportamento de vocês não está adequado para o momento. Claro, falando isso numa linguagem que as crianças possam entender. São os meus filhos. Eu me importo com eles. Então, naquele momento, eu repreendi meus filhos. Se essa mesma coisa estivesse acontecendo na mesa do lado, com pessoas que eu não conheço, provavelmente eu ia ficar ali olhando, mas não faria nada. Se Deus repreende você, saiba que Ele te ama, como um pai ama seu filho. Segundo subtópico, adorando a Deus na tormenta. Nós vamos passar por tormentas, mesmo sendo cristãos, participando da vida da igreja, dizimando, ofertando e trabalhando em causas sociais e tendo uma família e trabalhando em prol da nossa família e sendo bons cidadãos nas cidades que moramos e sendo bons empregados e patrões no nosso trabalho, nós teremos tormentas? Sim, nós teremos tormentas. E Jó, logo no início, ele dá um recado e é registrado isso na Bíblia e é algo que nós temos que ter também no nosso dia a dia. Ele diz o seguinte: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Você vê esse mundo sem nada. Deus te deu absolutamente tudo que você tem. Tudo, tudo. Sua casa, seu carro, dinheiro que você tem no seu banco, o dinheiro que você está na sua carteira, o computador que você está vendo, ou o celular que você está vendo essa lição, teus filhos, suas filhas, teus netos, sua esposa, seu marido, tudo pertence ao Senhor. E Ele te entregou para que você cuidasse de cada uma dessas partes. Teu emprego, tua loja, tudo pertence a Deus. Se algo der errado nessa jornada, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero mostrar para vocês agora um vídeo que é do projeto Cristolândia. O projeto da Cristolândia, se você ainda não conhece, eu vou tentar botar um card aqui
para você conhecer um pouco mais. É um projeto lindíssimo, ligado a missões nacionais da Igreja Batista. É um projeto que busca a recuperação social de pessoas que estão em situação de rua e pessoas viciadas em drogas, e recuperá-los através da palavra do Senhor. É muito legal porque o lema, né, se você for vendo, às vezes quando você encontra na rua pessoas com essa camisa, uma camisa amarela, né, onde está escrito Jesus transforma. E Jesus de fato transforma. Esse vídeo eu vou passar, é de Missões Nacionais, e vai contar um pouquinho da história da Nayara e como, mesmo no momento de provação, ela manteve a fé dela e Deus trabalhou na vida dela. Vamos ver o vídeo agora. Eu virei para Jesus e falei assim: doutora, eu estou aqui na sua frente, mas a minha vontade é de fumar uma pedra, é de ir embora. E ali eu saí da sala da audiência sem se importar com a mente, com a cabeça dos meus filhos. E perdi meus filhos, perdi a guarda, perdi o direito de ver, perdi o direito de estar com eles. É uma coisa que me dói muito, porque a droga ela faz isso, né? E hoje não ter os meus filhos é algo muito, muito ruim. Durante 10 anos da minha vida, eu fui usuária de drogas, né? E durante esses 10 anos, né, eu fui perdendo a minha dignidade, o respeito das pessoas, e algo que eu perdi e que ainda não reconquistei ainda, mas eu sei que eu vou reconquistar, foi os meus filhos, né? No final de 2018, onde eu me encontrava dentro de um barraco imundo, em cima de um sofá sujo, cheio de piolho, cheia de lêndia, totalmente suja. Eu estava com 37 anos e 37 quilos. E falei com Deus que eu não tinha mais força para andar. Mas quando eu falei com Deus, Ele fez um milagre. Ele me deu força. Ele me levantou daquele sofá. E aí eu procurei um posto de saúde que tinha próximo da comunidade do Manguinhos. E quando eu cheguei na sala da médica, falei: doutora, eu preciso que a senhora me atenda, porque eu não estou aguentando ficar nem sentada. E aí ela me levou, né, para a sala de atendimento, e ali ela botou um soro no meu braço, me botou no oxigênio e eu apaguei. Quando foi meio-dia, eu acordei. E aí ela falou assim: eu tenho algo para falar para a senhora. Se a senhora não procurar uma ajuda, não procurar um meio de sair dessa vida, a senhora vai morrer esta semana. Então eu voltei para casa de novo, para aquele barraco de novo, e falei assim: Senhor, a médica falou que eu vou morrer, mas eu não quero morrer, Senhor. Me ajude a sair dessa situação. E aí eu lembrei de um trabalho que tem na comunidade do Jacarezinho. E ali eu falei assim: Deus, eu vou procurar esse trabalho. E eu não me esqueço desse dia, porque foi um dia muito crucial para mim. Porque eu estava naquele barraco, mais uma vez, tendo que sair dali, sem força nenhuma, sem vida nenhuma, e chegar lá em cima. E aí eu olhei para o céu, era meio-dia mais ou menos. Eu falei assim: Senhor, eu não vou chegar lá em cima, vai se cumprir o que a médica falou. E Deus foi ali me ajudando, me segurando, porque já havia um plano dele para mim. Andei mais 5 minutos, caí de novo. Andei mais 5 minutos e caía de novo. Quando eu me vi, levantei, né, falei: Senhor, não me deixe, Senhor, não me desampare, falta só mais um pouco. Quando eu cheguei lá em cima, nesse trabalho que tem lá dentro, encontrei um homem de Deus chamado Paulinho, que já tinha me ajudado outra vez. Então, quando eu estava de frente com ele, eu falei: me ajuda, Paulinho. E aí ele entrou em contato com a dona Neusimar, coordenadora da Cristolândia de Guaratiba. Quando foi no dia 4 de fevereiro, eu cheguei no Projeto Cristolândia. E assim, meu processo foi difícil, porque quando você sai dessa vida de droga, quando você se permite sair dessa vida, você também tem que eliminar a bagagem que você traz. E lá na Cristolândia, né, tem pessoas lá que
cuidam tão bem da gente, assim, elas nos amam sem nos conhecer, elas nos amam sem saber da nossa história, né? Ela te abraça, ela leva você a viver coisas que você não estava vivendo antigamente, né? Eu tenho muitos aprendizados, hoje eu posso cuidar das meninas que chegam porque eu ajudo a equipe missionária. Hoje eu vejo a menina que chega no meu estado e eu falo, meu Deus, ajuda ela. E hoje eu sou batizada, no dia 24 de 10 eu me batizei. Hoje eu sei que sou útil para o reino de Deus. Hoje eu sonho muito, muito em fazer um curso, 2 cursos na verdade, né? Auxiliar administrativo e cuidador de idosos, né? Hoje eu sonho em ter uma família, hoje eu sonho em viver. E mais do que isso, hoje eu sonho em ter uma vida com Deus, para que outras vidas sejam alcançadas. Quero agradecer a todos vocês que contribuíram, que contribuem e que deseja contribuir. E eu agradeço muito a Deus, muito pelas suas orações. Não desista de investir, não desista de cooperar, porque outras Nayaras estão precisando. Porque eu sou prova de que é possível, de que esse projeto tem resultado. E hoje eu agradeço muito a Deus pelas igrejas batistas, pelo povo batista brasileiro que investe e que soma com essa obra. Muito obrigada. Para concluir a nossa lição, mesmo que você esteja, nesse momento, enfrentando a pior das provações da sua vida, jamais desista. Tenha fé. O Senhor é amor. Ele é misericordioso. No momento certo, Ele vai te dar uma resposta. Assim como Ele deu para Jó, assim como Ele deu para aquela mulher cananeia, assim como Ele deu para mim, assim como Ele deu para Nayara. Deus continua trabalhando. Jamais perca a esperança. Jamais perca a sua fé. Obrigado por ter assistido essa aula. Eu espero que ela tenha abençoado a sua vida. Se quiser ver toda a nossa playlist desse estudo que nós estamos fazendo no 4º trimestre, a fragilidade humana e a soberania divina, acesse adecaros.com/ebd. Eu sou Avelino Ferreira, espero vê-los em breve na próxima Escola Bíblica Dominical.